Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando hoje aqui para compartilhar uma reflexão com vocês a respeito do trabalho de musicalização infantil. E muitas vezes eu, como educadora musical, me pergunto como que eu posso fazer um trabalho de musicalização infantil em que o meu aluno ele possa se desenvolver de uma maneira ampla e que seja uma aula que contemple vários aspectos do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento musical. Isso é muito importante para quem trabalha com crianças pequenas, para fazer com que a sua aula ela seja dinâmica, ela seja criativa e que ela tenha múltiplas estimulações. Isso vai ajudar com que o nosso trabalho prenda a atenção dessa criança, faça com que essa criança se interesse, se motive e se concentre. Né? Eu gosto de pensar sempre nos 4 parâmetros sonoros: altura, duração, intensidade e timbre. De alguma maneira, durante todo o período da aula, eu procuro enfatizar esses parâmetros em momentos diferentes. Tem um momento que eu vou enfatizar a sensibilização para a altura do som. Em outros momentos eu vou enfatizar a sensibilização para a duração do som, em outros para a intensidade, em outros para o timbre. E eu sempre costumo trabalhar com contrastes, porque eu considero que é a maneira mais efetiva da criança, principalmente a criança pequena, ela despertar a atenção para os parâmetros, né? Então, se eu estou trabalhando duração, eu vou trabalhar ritmos acelerados e ritmos lentos, esse contraste, ou o contraste do uso de sons curtos e do uso de sons longos. A altura, trabalhar os contrastes de grave e agudo, movimentos ascendentes e descendentes. Ascendentes, que são movimentos que começam no grave e terminam no agudo. Descendentes, que são movimentos que começam no agudo e terminam no grave. Por exemplo, se eu estou trabalhando timbre, enfatizando o timbre, querendo despertar a atenção da criança para o timbre, eu vou trabalhar com materiais sonoros contrastantes entre si. Então, eu posso misturar instrumentos, por exemplo, de metais, feitos de metal, com instrumentos feitos de madeira e despertar a criança para essa diferença de sonoridade, por exemplo. Né? A intensidade é a mesma coisa, eu vou trabalhar os sons fortes e os sons fracos, né? De maneira a enfatizar esse contraste com a criança, para que ela desperte a atenção para esse parâmetro. E eu sempre penso, quando eu estou trabalhando cada um desses parâmetros com a criança pequena, eu sempre também procuro associar essa estimulação do som com os aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança em si. Então, sempre buscar o motor, o sensorial e o linguístico, né? Então, se eu estou trabalhando a duração do som, eu vou procurar aplicar esses contrastes de duração de som com o desenvolvimento motor, ou com o desenvolvimento sensorial, ou os dois juntos, ou com o desenvolvimento linguístico, que é o desenvolvimento da comunicação oral, facial, né, e gestual também, né? Então é sempre importante. Estou trabalhando a intensidade do som, eu vou trabalhar esse contraste de sons fortes e fracos como? É importante que a gente trabalhe esse motor, esse corpo da criança, para que ela perceba essas sonoridades. É importante que a gente trabalhe a sensorialidade, que são as sensações, tanto auditivas como táteis, né, e outras que essa criança vai ter
estimular esse conhecimento da intensidade, por exemplo, utilizando essa sensorialidade e utilizando a linguagem, que é essa comunicação da criança, né? Ela vai utilizar esses parâmetros para se comunicar, né? Seja através dos instrumentos musicais ou da voz. Então, sempre associar o parâmetro sonoro com um desses elementos de desenvolvimento da criança, motor, sensorial e de linguagem. Nunca esquecendo a abordagem sendo sempre afetiva, social e criativa, fazendo com que a criança tenha uma atitude criativa durante toda a aula, né? É sempre importante enfatizar que a afetividade, sem ela, a criança pequena não aprende, não se desenvolve. Sem o corpo, a criança não se desenvolve também, não aprende. E o social está nisso. É o uso do corpo para se expressar e o uso do afeto nas relações. Por isso que é o desenvolvimento socioafetivo. E a criatividade dando sempre segurança para a criança, né? Se expressar através de maneira criativa. Então, toda vez que eu vou trabalhar um parâmetro sonoro, eu também estou atenta a isso. Utilizar esse parâmetro sonoro de maneira socioafetiva e despertando a criatividade da criança. Então, resumindo, os 4 parâmetros sonoros, altura, duração, intensidade e timbre, eu escolho um para enfatizar no momento, aplico esse conteúdo, digamos assim, que é uma estimulação, né? No corpo, no motor, no sensorial e no linguístico, trabalhando a socioafetividade e a criatividade da criança. Esses são aspectos sempre importantes para uma aula de musicalização infantil. Não é só o repertório, não é só a brincadeira, e sim fazer com que a sua aula seja abrangente e permita que a criança se desenvolva em vários aspectos musicais e em vários aspectos da sua criatividade e comunicação, passando pelo corpo e pelas suas sensações. E aí ela vai estar fazendo arte com você, ela vai estar fazendo música, ela vai estar dominando os parâmetros musicais e fazendo música com você. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e me digam o que vocês pensam a respeito disso, tá bom? Muito obrigada, um beijo, gente. Tchau!